Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: Colóquio na Casa do Juiz, com Michelle Rodrigues e Kenny Rogers. Você não acredita nos fenômenos psíquicos porque não quer. Falou o juiz Jonathan Johnston. Para mim era sempre um prazer conversar com ele. Em todas as ocasiões que debatíamos algum assunto, eu aprendi algo. Eu queria uma materialização, retruquei. Uma aparição visível e palpável em um quarto vazio sem cortinas, com todas as entradas seladas por mim mesmo e com o médio e as testemunhas algemadas. Mário, Disse o juiz, fitando-me com seus olhinhos astutos. eu já esperava que pedisse algo semelhante. Talvez um dia eu lhe prove. Ele fez uma pausa. Depois, indagou. Que sabe a respeito da licantropia? Licantropia? Repeti. A doença mental em que o enfermo se julga transformado em lobo? Temo não ser uma grande autoridade no assunto. Segundo a lenda, o lobisomem é um indivíduo com o poder, digamos, mágico, de metamorfosear-se. Nas noites de lua cheia, em lobo. A lenda surgiu do conceito de dualidade humana, a besta fera. Uma ideia que começou a disseminar-se ainda na aurora da civilização. Em seus escritos, Platão e Plínio já citavam o lobisomem. Até mesmo Charles Perrault. E os irmãos Grimm retrataram, em seus contos de fadas, o lobisomem. Refere-se à história de Chapeuzinho Vermelho? Aquilo não é um lobisomem, e sim um lobo. Para mim, o animal descrito no conto é um lobisomem. Dito isso, o juiz ergueu-se. Foi até uma das estantes e pegou um grosso volume encadernado em couro. Voltou a sentar na sua poltrona e informou. Este é um dos livros mais valiosos da minha biblioteca. Foi escrito pelo reverendo Montaigne Summers, a quem eu considero o primeiro demonólogo da atualidade. Intitula-se The Werewolf e é uma obra definitiva sobre o tema, já que Montaigne Summers apresenta várias dezenas de casos de licantropia. Certamente são lendas. Nada disso. São fatos reais. Um dos capítulos, inclusive, Enquanto falava, o juiz folheou o livro e parou em determinada página. relata 4 casos que passaram pelos tribunais. Foi durante o século XVI, em plena Renascença. Não sorria, zombando da época. Ela produziu Shakespeare, Francis Bacon, Lope de Vega, Montaigne, Galileu Galilei, Martinho Lutero. Os lobisomens eram, então, conhecidos e sentenciados. Sentenciados com que provas? Interrompi-o. Com as provas que conseguiram reunir contra eles. Um dos casos mais célebres de homem-lobo é o do Peter Stump, também conhecido como Peter Stub. Foi narrado pela primeira vez em nosso idioma em 1590, num livreto de 16 páginas. Há um exemplar desse livreto no Museu Britânico. Ele foi traduzido de um folheto alemão e está republicado no livro de Montaigne Summers. Vivia na Renânia, numa aldeia próxima à cidade de Colônia. Foi capturado no momento exato em que mudava de aspecto. Na prisão, sob tortura, confessou que se transformava em lobisomem pelo poder de um cinto que lhe fora dado por Satã. Sempre que usava, tornava-se o homem-lobo com sede de sangue. Então, matava e devorava animais, homens, mulheres e crianças. Para voltar a ser homem, bastava retirar o cinto. E o que aconteceu a ele? Foi morto em 1589, de forma tão cruel quanto seus crimes. Isso aconteceu na Alemanha renascentista? Repliquei eu lentamente. Desde então, houve muitas mudanças. Quer dizer que os lobisomens
passaram de moda? Penso que não. Quer dizer que admite a existência deles? O rosto do juiz iluminou-se ao fazer a pergunta. O que eu quero dizer é que eles nunca deixaram de estar em evidência, assim como os vampiros. Uma prova disso é o filme em cartaz no Alhambra. Intitula-se O Lobisomem e é estrelado pelo filho do grande Lon Chaney. Pelo visto, ainda não está convencido de que os lobisomens existem. Creio neles da mesma forma que acredito em vampiros e bruxas. Montagne Summer também escreveu a respeito dos vampiros. Segundo ele, o vampiro, o Nosferatu, é uma anomalia, um andrógeno do mundo espectral, pária entre os monstros. Porque não está nem morto nem vivo, mas vivendo na morte. Mas voltemos a falar dos lobisomens. O juiz folheou mais uma vez o livro do reverendo Summers. E após procurar certo trecho em determinada página, falou, como se estivesse em seu tribunal e se dirigisse a um corpo de jurados. Ouça isso. A forma do lobisomem desaparecerá se o chamarem pelo nome de lobisomem, se por 3 vezes o chamarem pelo nome de batismo, se lhe derem 3 golpes na testa com um punhal, se o fizerem derramar 3 gotas de sangue. Percebeu, Mário? Se lhe revelarem o nome ou se o ferirem ligeiramente, a substância bestial se evapora, restando apenas a forma humana. Acredita mesmo nisso? Perguntei. Como eu não poderia acreditar? Ergui-me. O relógio marcava 11h30. Ainda voltaremos ao assunto, meu caro juiz. Eu disse sorrindo. Já está ficando tarde, não é? A noite estava tranquila. Poucas eram as pessoas que àquela hora transitavam pelas ruas. No céu, límpido e estrelado, brilhava uma lua prateada, assemelhando-se a um grande olho a observar a terra. Nada de anormal aparentemente acontecia. Mas o maravilhoso existe. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: O Monstro, com Kenny Rogers. O Dr. Chester Sweeney era considerado por muitos um excêntrico. Eu o via como uma excelente pessoa. Entretanto, ele tinha estranhas atitudes que mesmo a mim me intrigava. Por vezes abandonava-me sozinho, não dando explicação alguma. Certa noite, ceávamos no Clube Diógenes, em Londres. De súbito, percebi que sua face se transfigurava. Levou a mão à testa. Indaguei se estava sentindo alguma coisa. Em resposta, ele apenas maneou a cabeça, levantou-se e correu para a saída. Tentei segui-lo, mas em pouco tempo perdi-o de vista na noite nevoenta. Passaram-se alguns meses sem que eu tivesse qualquer notícia sua. Foi numa manhã que encontrei, em meio à correspondência, um cartão enviado pelo Dr. Sweeney, convidando-me para ir a Lexicon Manor, uma solitária casa de campo onde ele costumava, às vezes, repousar longe da vida agitada de todos os dias. Ali não havia nenhuma criada. Era o meu próprio amigo quem costumava preparar as refeições. O caminho que conduzia a Lexicon Manor era tortuoso. Embora a noite estivesse convidativa para uma caminhada e no firmamento, salpicado de estrelas, brilhasse uma lua cheia, o bosque não deixava de produzir em mim uma estranha inquietação. Os únicos ruídos à minha volta eram uma sinfonia de grilos e, de vez em quando, o canto de alguma ave noturna. De repente, senti-me paralisar. A
As pernas tremeram e eu ouvira um ruído como se alguém houvesse saltado de uma árvore ao chão. Instintivamente levei a mão à cintura. Dela tirei um punhal, esperando ser atacado. Nesse instante, um grunhido encheu toda a noite. Um enorme lobo pulou sobre mim. As poderosas garras do animal procuravam minha garganta. Para minha sorte, consegui circundar seu corpo peludo e musculoso com o braço. Em seguida, caímos ao chão, comigo fortemente agarrado a ele. A besta abriu a boca, seus colmilhos tentavam morder o meu pescoço. Levei ao ar o punhal, que cintilou, e desci-o, enfiando-o com força no peito do lobo. O animal soltou um grunhido abafado e, antes que eu pudesse retirar o punhal, rolou para o lado. Depois correu rapidamente para o bosque, soltando gemidos. Levava enterrado no peito meu punhal. Encontrei a porta da casa aberta. Ofegante, entrei na sala, iluminada por um lampião colocado sobre uma mesa de carvalho. Voltei-me ao distinguir em um dos cantos, banhado pelas sombras, um vulto. Aproximei-me. Vi que era um homem. Suas vestes achavam-se reduzidas a trapos. Abaixando-me, percebi que ele estava morto. Com muito custo, reconheci naquela face transfigurada meu amigo, o Dr. Chester Sweeney. Em seu peito, encontrei, enterrado, o meu punhal. Obrigado por acompanhar este episódio de Noite Diabólica. No próximo episódio, No Domínio do Mistério, com Michelle Rodrigues, Kenny Rogers, Caroline Huerig e Paulo Biscaia Filho. E O Vale do Silêncio, com Kenny Rogers. Este foi Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. Leitura de contos de Rubens Francisco Luchetti. Com Caroline Huerig, Kenny Rogers, Michelle Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Huerig. Produção executiva, Rafael e Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.